tudo bem? Seja bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. O ministro André Mendonça do STF lançou hoje parte do voto dele no julgamento da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que trata da responsabilização das plataformas por conteúdos publicados nas redes sociais. É um voto a favor do artigo e contra a disposição dos colegas ministros dele de obrigar as Big Techs a praticar censura preventiva sob pena de punição caso não excluam por conta própria conteúdos considerados inadequados para o espaço público. O placar, contudo, já está em 3-1 contra o artigo 19, sem contar que pelo menos outros 3 ministros sinalizaram apoiar o endurecimento da lei, ou seja, André Mendonça deverá ser voto vencido. No entanto, será que o voto dele pode ajudar a restringir o ímpeto legislador do Supremo Tribunal Federal? Como que o Congresso vai reagir? Qual o impacto para a liberdade de expressão no país? Para falar sobre isso e muito mais, eu te convido a vir com a gente para a última análise. E hoje vou apresentar os convidados, os nossos colunistas, o Francisco Scorsin, aqui no estúdio com a gente. Tudo bem, Chico? Bem-vindo. Saudações para todo mundo. E começando lá, da direita para a esquerda, temos o Daniel Vargas conosco. Tudo bem, Vargas? Salve. Pessoal, salve, muito boa noite, um prazer estar de volta. Deltan Dallagnol, tudo certo? Bem-vindo, Deltan. Show, bom demais estar com todo mundo. E André Marcília. Fala aí, Marcília. Tudo bem, Tosi, Vargas, Deltan, Scorsese. Boa noite para vocês. Transmitida daqui uns dias, hein? Essa pedra está com os dias contados aqui. Chamar o Scorsin de Scorsese vai cair na por regulação. mim tá tudo bem, mas vai cair na regulação. Tomar 8 anos de prisão. Para contextualizar do que a gente está falando hoje, vamos ver no slide ali o que é esse artigo 19 do Marco Civil da Internet. Está ali, ó. Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. No artigo 19, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Nesse artigo que está todo o nó da discórdia. Bom, na retomada do julgamento, hoje o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que o STF não está legislando, mas apenas decidindo a constitucionalidade de um artigo da legislação perante casos concretos. Disse que o STF age em nome da segurança jurídica, explicitando os critérios que vão ser usados para aplicar em casos idênticos que surjam mais adiante para o tribunal. Uma nova legislação mais clara ficaria a cargo do Congresso, se o Congresso assim quiser. Eu começo perguntando aqui para os nossos colunistas. O Congresso fez uma lei inconstitucional nesse caso, onde foi que houve falha que está obrigando o STF a decidir no lugar do Congresso? A gente acabou de ler o artigo 19. Vamos lá, começar com você, Marcília. Bom, o artigo 19 está sendo aqui totalmente... Veja, a gente precisa entender que o artigo 19 já é inconstitucional para o STF há bastante tempo, né? Porque ele, inclusive, o STF tem derrubado perfis, ele dá as decisões judiciais, porque, veja só, o artigo 19, é bom que se diga que ele não apenas diz que você precisa de decisão judicial para derrubar conteúdo, como também diz que você precisa dizer qual é o conteúdo e justificá-lo. A gente tem tido perfis sendo banidos sem qualquer justificativa. Hoje a gente teve um caso desse aí, a Carla Zambelli, que teve o filho dela, teve o seu perfil do Instagram banido. Imagina só que loucura. E sob qual justificativa você pune perfis? Você vai banir perfis? Onde que isso está na nossa legislação? Onde que o artigo 19 autoriza isso? Então, o artigo 19 já não está vigente há algum tempo, mas o que ele diz, basicamente, é que
você não pode derrubar sem uma decisão prévia conteúdos, é isso que o 19 fala, conteúdos que sejam enfim, tidos por ilícitos, e isso a gente vem vulgarizando há muito tempo no país. Então o STF já legisla há um bom tempo. O que o STF quer agora com a regulação é uma forma de legitimar aquilo que já vem fazendo, né? Legitimar aquilo que já vem fazendo. Então é quase como se você estivesse já comendo a comida e aí você só põe o prato embaixo. Vamos botar o prato embaixo para não ficar sujo. É isso que quer o STF com essa legislação. O STF legisla sim, porque o STF poderia muito bem receber esses processos que estão ali com eles, e falar assim, o 19 é inconstitucional, ponto. Ou poderia muito bem pegar esses processos que estão ali com eles e falar assim, esse é um assunto que é do Congresso, eu não vou me meter. Ou o artigo 19, a lei, portanto, já tratou disso, não cabe a nós agora destratar. Ou dizer, não, isso não tem repercussão geral. Eles tinham 1000 opções para ou não julgar, ou julgar sem regular. Deltan, você ouviu a justificativa do Barroso sobre o porquê deles estarem fazendo isso? Ele colocou isso como se fosse uma necessidade de esclarecer contra a fake news de que eles estariam usurpando atribuições do Congresso. E aí? Olha, eu acho que o Barroso está certo, tem uma falha aí do Congresso. A falha do Congresso é não atender à vontade suprema, soberana dos ministros do STF, que são a lei e a Constituição no nosso país. Essa é a grande falha do Supremo, é não fazer o que o Supremo quer. Porque, afinal de contas, o artigo 19 é plenamente compatível com a Constituição Federal. Existem dois, vamos dizer assim, modelos no mundo. Fora o modelo ditatorial da China, que a gente ainda não importou por aqui, porque a depender da primeira-dama e do Lula, logo a gente vai ter o modelo da China, da Coreia do Norte, mas, retirando esse modelo, existem dois modelos aí de tratamento das redes sociais do mundo, vamos colocar assim, dois grandes blocos de modelos. Um bloco é o modelo americano, Safe Harbor, que cria uma espécie de porto seguro para as plataformas, não para proteger elas, mas para proteger a liberdade de expressão, a fim de que elas não interfiram no conteúdo do que as pessoas falam. As plataformas são protegidas e não são punidas pelo que as pessoas postam, salvo raras exceções. Existe um segundo modelo, que é o modelo que está sendo implantado na Europa, na Alemanha, na França, que já declarou inconstitucional por violar a liberdade de expressão, também na Inglaterra, que é um modelo um pouco mais restritivo, que cria ali algumas regras mais intrusivas, mas a própria ONU, por meio do seu relator especial para a liberdade de expressão, já tem criticado, e várias organizações têm criticado esse modelo, e é um modelo que os ministros querem implantar aqui no Brasil, que cria uma regulação mais restritiva, com uma punição para as plataformas e redes sociais, o que faz com que elas acabem moderando e tirando conteúdo. Teve um estudo até de uma universidade, Vanderbilt, que mostrou que a partir do DSA, cerca de 87%, em razão dessa regulação, 87% a 99% do conteúdo retirado do ar, por conta dessa regulação, por conta desse DSA, era de conteúdo legítimo. Ou seja, acaba forçando aquilo que significa censura. Então, existem dois modelos, e os dois modelos são compatíveis com a liberdade de expressão, com os direitos humanos, com a dignidade da pessoa humana, a não ser que alguém queira olhar para os Estados Unidos e dizer que esse modelo que foi adotado no berço da internet pelos Estados Unidos é um modelo que viola direitos humanos em relação à democracia que tem a proteção mais consolidada de proteção da dignidade e dos direitos humanos da história do mundo. Então, o que os Estados Unidos estão fazendo, na verdade, é forçar uma inconstitucionalidade que não existe para implantar o seu modo de ver o mundo, a sua visão de mundo, para implantar a censura, a regulação, o controle que eles querem efetivar sobre as redes sociais. O que é compatível quando você olha a discussão mundial com a visão da esquerda no mundo. A esquerda tem uma visão mais restritiva, enquanto a direita tem uma visão que preza mais por defender a liberdade de expressão, por entender justamente que a liberdade de expressão, o pluralismo, a livre debate das ideias é uma condição essencial da democracia. Vargas, é inescapável para o STF legislar ou determinar como que vai ser esse jogo daqui para frente?
Eu acho que a gente perdeu o contato com o Vargas. Vamos lá, Escursim, contigo então. Vargas, a gente já retoma para você. Falhou o teu sinal. Vamos ver se o Escursim responde. Enquanto isso, a internet dá uma estabilizada aqui. Eu estou escutando o Deltan, o Marcília, as próprias perguntas, né, Tosi? Eu tenho uma dificuldade com a gente entrar no detalhe da lei, dos votos e tal, porque a sensação, assim, a gente está... É mais ou menos que você está passando, sei lá, você está passando... Tem um circo na cidade, né? E você fica interessado em saber o que está acontecendo, né, nesse circo. E acontece que para você poder entrar no circo, você tem que ser um dos palhaços. E eu fico sempre com essa sensação quando a gente vai entrar nos meandros de certos julgamentos do STF ou de discussões sobre leis, porque literalmente é se sentir meio um palhaço num circo, né? É um jogo de cartas marcadas, onde a gente já sabe que tudo que está sendo falado, na verdade, não é exatamente sobre o que está sendo falado. O ministro Barroso coloca, né, estamos falando sobre responsabilidade civil. Eu falei, não estamos falando sobre responsabilidade civil. Nós estamos falando sobre responsabilidade sobre certas pessoas, sobre certos grupos, sobre certas ideias, né, em que se quer cancelar ou censurar isso. É tudo muito óbvio para todo mundo, né? E aí, quando eu olhei esse artigo 19 que vocês colocaram, né, o artigo começa dando o espírito, não só do artigo, mas da lei, né, com o intuito de proteger a liberdade de expressão, né, e impedir a censura, né? E toda a discussão e os 3 votos que você vê que já foram dados, porque o ministro Mendonça ainda está na metade, e ministro do STF, me desculpa, eu vou esperar ele terminar antes de ter garantia de que a coisa vai ser de fato divergente, mas porque claramente os 3 primeiros votos é o oposto, né? Transforma o espírito da lei no oposto. Quer dizer, como é que você protege a censura que está sendo realizada e restringe essa liberdade de expressão. Então, a dimensão da constitucionalidade, né, tudo acaba sendo uma conversa ou uma discussão que me parece que até quanto mais a gente conversa e discute o que eles falam, parece que mais a gente está entrando no circo. E não exatamente, digamos assim, chega desta palhaçada, né? Porque a gente já passou do ponto, né, de fazer, não tem mais essa... não dá mais para dar ouvidos. Quer dizer, fale o Barroso o que ele quiser falar, né? Já não se dá mais ouvidos, as pessoas já não acreditam em absolutamente mais nada do que esses ministros falam, seja em voto, seja fora dele. Agora há pouquinho foi que terminou a primeira parte do voto do André Mendonça, né? Agora há pouco mesmo. E eu fiz algumas anotações aqui e o que chamou a atenção, talvez que foi muito contundente, foi que ele afirmou assim que houve uma época em que a obsessão era silenciar os livros. Hoje, a obsessão parece que passou a ser silenciar as redes sociais, entre outras declarações dele. Vocês acompanharam, por certo, parte do depoimento, ou leram? O que chamou a atenção de vocês, de alguns dos argumentos do Mendonça nesse voto dele? Tem um outro momento também, eu anotei aqui, que ele disse o seguinte, que o direito de desconfiar da justiça eleitoral é como o direito de desconfiar ou desacreditar da existência de Deus. Você não pode proibir as pessoas de desconfiarem da justiça eleitoral. Alguma coisa que vocês também destacariam ou podemos partir já desses primeiros comentários, as primeiras palavras que eu puxei aqui do Mendonça para a gente debater a respeito? Marcília? Eu fiquei chocado, fazia muito tempo que eu não via um ministro falar da Constituição e citar a Constituição e tal. Eu achei revolucionário. Ficou parecendo, sabe, quando eu era criança e assistia ali o Super-Homem, nossa, o Super-Homem voando, um negócio nesse lugar, assim, porque um ministro do STF falar da Constituição e tratar dos valores constitucionais, eu fiquei arrepiado, nem sabia que podia, eu tinha achado até que eles já tinham jogado fora a Constituição, nem sabia que tinha exemplar da Constituição lá. Então eu fiquei realmente chocado com o ministro Mendonça lembrar desse texto, esse texto tão maltratado que é a nossa Constituição. E sobre essa questão dos livros, tem um ponto bastante interessante, que é até quando houve, né, aquela decisão do ministro Flávio Dino sobre os livros, quem não se lembra aqui que ele mandou censurar livros alguns meses atrás, e eu me recordo que participei de um debate e a pergunta que eu fiz
ao meu debatedor, eu até hoje estou sem resposta eu acho que essa questão do Mendonça é boa para isso. Porque a pergunta é a seguinte: será que as mesmas pessoas que estavam naquela decisão do Flávio Dino, condenando a decisão do Dino, dizendo que era errado, que não se podia censurar livros, será que aquelas mesmas pessoas Tivemos... que... Desculpa, Marcília, a internet aí, esses provedores, esses aplicativos estão precisando, né, de uma bela de uma reprimenda. Hoje é a segunda vez que falham com a gente, não é possível. Não precisam ser regulados, eles não deixam a gente falar, depois reclamam que são regulados, olha aí. Então mudo a minha fundamentação. Não tem um desembargador outro dia que foi contrariado, mudo o meu voto, vou mudar minha fundamentação. Então agora eu acho que tem que ser tudo regulado, já que eles não deixam a gente terminar de falar. Mas não, o ponto é que o Dino, ele dizia isso, que, enfim, os livros podiam ser censurados, e a questão que eu fazia era essa. Será que as pessoas que estavam, porque muita gente saiu em defesa, não da decisão do Dino, mas dos livros. E será que as pessoas que defendiam os livros serão capazes de defender as redes? Porque se você acha que um livro não pode ser censurado, se você acha que um livro, um conteúdo de um livro que é controverso não merece fazer com que o livro seja recolhido, qual é a diferença para a rede social? Nenhuma. Então, as pessoas que defendem os livros, aliás, as pessoas que estavam fazendo essa defesa, é isso que eu dizia nesse debate, estão defendendo um fetiche, é o fetiche do livro, e não a liberdade, não o valor da liberdade de expressão. Porque é pouco isso. As pessoas, e aí eu faço a pergunta inversa aqui e jogo de volta a bola. Será que as pessoas que hoje estão achando normal ou que concordam que você pode retirar sem uma decisão judicial, né? Será que as pessoas concordam que você pode retirar sem uma decisão judicial um conteúdo de uma rede social, também concordariam que sem decisão judicial você pode arrancar a página de um livro que você escreve? Porque se você não conseguir responder sim para isso, você está defendendo o formato e não a liberdade, você está defendendo a forma e não o conteúdo. Você é um hipócrita. E esse é o grande ponto. Me parece que esse é o grande ponto. Sabe qual é o problema das redes? É que nas redes tem gente que é idiota. Nos livros tem gente que é muito bacana. Nas redes tem o cara que nunca estudou. Nos livros temos os professores. Então a regulação das redes sociais, além de tudo, é uma questão elitista. Então é uma questão ali de elitismo ideológico e político que envolve essa regulação. E aí eu jogo de volta dizendo que se tem uma coisa que quando a gente fala de elitismo, se tem uma coisa que me vem à cabeça, é o ministro Barroso. Tudo que ele faz está sempre impregnado de uma visão ideológica e política elitista. Eu deixei para vocês seguirem aí, pegarem o gancho da fala deles aí no telão. Aliás, deixei vamos todo combinar mundo assim. sem palavras. Não, Deixei vamos combinar assim. palavras. Quando ficar vocês no telão e eu e os Corsinhos estivermos aqui quietinhos, é porque ou nós somos censurados ou porque a gente está sem palavras e quer ouvir aí o comentário de vocês, tá bom? Deixa eu ouvir o Deltan e já na sequência o Vargas. Vargas, só dá um alô aí para ver se teu áudio está chegando bem aqui para nós. Opa, não? Ainda não. O Vargas, estamos com um problema da transmissão do áudio dele aqui. Vargas, faz o seguinte, você pode tirar o microfone, daí a gente vai ter que administrar aqui, se vazar o áudio, se der aquele eco do sanduíche, a gente tenta resolver, tá bom? Vamos lá. Mas, Deltan, contigo. Olha só, eu quero entrar nesse tema aí fascinante que você trouxe, nessas frases de efeito muito boas do André Mendonça, que está dando uma aula sobre liberdade de expressão, mas eu queria começar voltando para o ponto anterior, porque quando o Barroso diz que eles não estão legislando, isso é contraditório com o que eles mesmos estão falando nos votos e nas fundamentações. Enquanto eu estava conversando aqui, depois da tua pergunta, Tosi, eu fui abrir o voto do Toffoli, porque eu lembrava que eles já tinham usado esse argumento. Olha aqui, eles usam o argumento dizendo que existe omissão do Congresso. Eu estou lendo aqui no livro, no voto do Toffoli, ó. Paralelamente, constata-se um notório anacronismo legislativo e, por conseguinte, uma flagrante omissão inconstitucional. Ou seja, o Congresso está se omitindo e essa omissão é inconstitucional.
caracterizada pela proteção deficiente de direitos fundamentais no ambiente digital. Então ele vai ter que criticar todos os Estados Unidos e todas as legislações aí e os ordenamentos jurídicos, os direitos que seguem ao perfil dos Estados Unidos de regulação de redes sociais, que é exatamente o nosso. Mas vejam como eles estão criticando aqui a omissão do Congresso, ou seja, o Congresso deveria ter legislado e não legislou, o que é um argumento absolutamente falho. O Congresso Nacional não está omisso, ele fez uma lei, se chama Marco Civil da Internet, está lá o artigo 19. Mas o Congresso Nacional teve a oportunidade de decidir o que o STF está decidindo e rejeitou, porque essa era a tendência legislativa daquele projeto das fake news, que de fake news não cuidava, mas sim era um projeto de censura. E o Congresso, depois de uma forte pressão popular, rejeitou o projeto das fake news, ou seja, teve omissão do Congresso Nacional coisa nenhuma. Agora, quando eles usam o argumento de omissão do Congresso, é porque eles estão dizendo não existe regulação, nós vamos regular, então tá na cara que eles estão legislando. Então eles vão usando os argumentos aí, o sabor do vento, para responder às críticas. E eu adorei ouvir, Tosi, o ministro André Mendonça, e falar que quem quer hoje censurar as redes é a mesma ideia daqueles que queriam antes censurar os livros, porque o Marcília está certo. O que é propagado pelas redes sociais que não pode ser propagado pelos livros? E aí eu volto aqui pro voto do Toffoli. Fake news. É só agora na internet que pode ser propagada? Não pode ter uma informação falsa em livro? Violência digital. Vamos falar aí de violência livral, violência bibliotecária. O Marcília vai achar o termo certo para isso aí, o Marcília que é um cara tão culto. Discurso de ódio. Quantos livros aí foram censurados, queimados aí por discurso de ódio, incitação ao crime, riscos sistêmicos à democracia? Pega aí o Manifesto Comunista, vamos queimar o Manifesto Comunista porque tem um risco sistêmico à democracia, que era a ditadura do proletariado. Gente, o que é que se pode fazer de errado nas redes sociais que não se pode fazer de errado na realidade? Na mídia oficial, vamos regular a mídia oficial? Vamos regular a TV também? As rádios? Afinal de contas, o que pode estar lá na rede social de errado pode também estar nas rádios e na TV. Logo antes do programa começar, trechos do voto do ministro André Mendonça começaram a circular aí nas redes sociais e o ministro simplesmente deu uma aula de liberdade de expressão. Ele foi realmente brilhante. Ele disse no Brasil, como você colocou, Tosi, que é lícito duvidar da existência de Deus, de que o homem foi à lua ou até das instituições. Ou seja, nem mesmo as instituições são imunes a dúvidas, a questionamentos, a críticas. A gente fica espantado com o voto desses, mas isso é algo, como o Marcília disse, é básico. É literalmente o que está na Constituição, que só prevê um limite à liberdade de expressão, que é a vedação do anonimato, e só. Esse voto do Mendonça ele acaba com aqueles tabus criados por certos ministros do STF, como Alexandre de Moraes, que dizem que você não pode criticar o STF, não pode criticar o governo, não pode criticar o TSE, não pode questionar as urnas, não pode desconfiar da vacina, quando nada disso é verdade. Desconfiar e duvidar é um direito fundamental das pessoas livres. Vargas, vamos ver se a gente consegue te ouvir, Vargas. Me ouvindo agora? Opa, perfeito. Maravilha. Então, boa noite a todos. Desculpa o inconveniente. Mas eu queria aproveitar aqui alguns trechos de comentários que foram feitos pelo Escorcim, pelo Deltan, e a partir daí também compartilhar algumas ideias sobre o que falou o André. E me permita dar um passo atrás, que é a minha primeira exposição. Mas eu creio que esse debate que está acontecendo hoje, ele lembra, de certo modo, debates que nós já tivemos na história das democracias, em outros momentos, quando surgem novos meios que escancaram as portas do ambiente público, envolvem novos participantes no debate público e, por sua vez, geram tensões com aqueles que, no passado, de certo modo, tinham um privilégio, um controle, uma influência maior em quais eram as decisões e os valores da sociedade. No século XVIII isso acontece quando surge a imprensa e os jornais impressos, que estão na base de grandes transformações sociais naquele momento. E a tendência do Estado era, veja só, nós temos que impor limites a isso. Porque imagina, a partir de agora, qualquer jornal sai dizendo coisas que podem provocar danos à sociedade, podem impactar terceiros e prejudicar o interesse público. Aí, boa parte das construções de valores que nós associamos ao liberalismo surgiram em reação a isso, com a ideia de que estes custos
de riscos de envolvimento de outras pessoas no processo de debate público aberto, valem a pena ser pagos, porque é parte de um processo de aprendizagem coletiva, que nos constrói a todos e avança as liberdades públicas. Foi assim que surgiram os valores do constitucionalismo liberal com John Locke, o desenvolvimento dessas ideias com John Stuart Mill, entre outros. No século XX, vem a imprensa de massa, a TV, os jornais, e outra vez o debate. Precisamos estabelecer limites. Imagina agora um cidadão comum que não tem tempo para estudar, para se qualificar, consumindo informações, eventualmente participando de questões de interesse público. Temos que estabelecer limites a isso. Prevaleceram os ideais da liberdade. Surge agora a internet, que outra vez democratiza as possibilidades não só de consumo, mas de produção de conhecimento no espaço público. E o grande debate é, vamos manter a ideia de que temos uma fé compartilhada na autonomia com responsabilidade, no liberalismo, ou nós vamos agora inverter o jogo? Eu estou dizendo isso porque eu creio que está na base da discussão do artigo 19, além de outras questões particulares sobre limites da regulação, que seja, é uma questão de princípio. O que vem primeiro é a liberdade de viver em um ambiente em que nós sabemos que as pessoas diferentes, com níveis diferentes, participarão e eventualmente gerarão notícias, informações que não são desejáveis, mas que ainda assim vale a pena viver no ambiente público, ou vamos inverter o jogo e submeter a lógica da organização da comunicação a critérios, a princípios, a regras estabelecidas pelo Estado. Tá aí muita coisa aí seguida para a gente refletir, que até dá um tilt às vezes, né? São muitas janelinhas abertas aqui. Muitas janelas abertas, não só no telão, mas aqui também. E aí, Scorsi? Eu acho que trazer um foco, talvez, que muito do que o ministro falou é como diz o Marcílio, é muito surpreendente, né, como o doutor falou, tem muita coisa para ser destacada, mas eu queria destacar o simples fato dele ter divergido. Porque o fato de ter uma divergência no STF, talvez ela signifique mais até do que o próprio conteúdo do voto do ministro. Até porque, como eu disse antes, né, árbitro de futebol, goleiro de futebol e ministro do STF, é melhor a gente esperar para elogiar só quando termina, né, o voto mesmo, diz lá o que vai acontecer. Mas me parece que está tudo encaminhando para isso mesmo. E o fato dele ser divergente já joga algo que desfaz muito do circo do que está sendo, do que está montado ali. Porque uma coisa que, o ponto em que chegamos agora, o STF, para poder sustentar o que ele está, não digo nem fazendo, mas como ele está fundamentando, ele depende de uma unanimidade, ele depende de uma hegemonia de opinião. Porque para você, por exemplo, você vai botar no negócio ali, postagens antidemocráticas. Quer dizer, vai ter que ser um negócio que é evidentemente antidemocrático. Se tiver uma ambiguidade, vai gerar muito mais problema do que parece. Então o STF ele precisa que exista quase que uma hegemonia na opinião pública, né, que concorde com as opiniões dos ministros, porque se trata de opiniões no final das contas. O fato de ter um ministro que diverge, que coloca as coisas de uma maneira completamente oposta, e aqui eu não estou nem entrando no mérito de quem está certo ou quem está errado, mas só o fato de ser divergente já coloca a dificuldade para que as plataformas censurem de modo automático, como por exemplo é o caso da pedofilia, questão de exposição de nudez, que é algo que todo mundo bate o olho, você já sabe, tem os algoritmos hoje em dia, já consegue capturar isso de maneira muito imediata, não tem debate, né? Nesse ponto, né, Scorsin, dá a impressão que não existe controle algum, como se essas empresas não tivessem uma forma de controle, de derrubar alguns conteúdos que são explicitamente criminosos. Existe todo um aparato trabalhando o tempo todo para isso, né? O Google fez uma manifestação pública hoje falando dos milhares de conteúdos que ele acaba retirando por conta das legislações, por conta das potenciais ofensas, de maneira muito imediata. Quer dizer, as plataformas elas têm os seus meios de atuação com relação a isso. E não me parece que exista qualquer tipo de comprovação de que isso esteja completamente fora do controle, né, que seja necessário fazer uma inversão completa da lógica que a própria lei, o Marco Civil estabelece. E aí é por isso mesmo, né? Como eles não conseguem ter esse discurso único, de certa maneira hegemônico na própria opinião pública, o fato de ter um ministro divergindo, ainda que ele perca, a sua voz solitária desmonta toda a fundamentação e a legitimidade do que está sendo feito, né? Então só o fato de ser divergente já não é só motivo de aplauso, já é motivo de alívio. Porque simplesmente assim, a nova língua não vai prevalecer quando você tem um próprio ministro falando o oposto dos outros, né? E a argumentação do ministro Mendonça
Ele fez questão de ler todo o voto dele, tanto é que vai ler amanhã ainda o voto. Está sendo bastante contundente, né? Qualquer pipoqueiro entende os argumentos dele, porque ele pega exemplos da vida real. Bom, o julgamento tinha sido interrompido, vamos lembrar, por um pedido de vista justamente do André Mendonça, em dezembro. Mas ele agora foi rapidamente retomado depois de ter sido devolvidos os autos. Essa rapidez teria motivação política? Vamos lembrar aí que a gente está, nesse momento, aí discutindo as sanções que vêm ou não vêm por causa dos abusos do Alexandre de Moraes. Seria uma corrida para criar uma nova lei antes que saiam as sanções? O que parece a vocês aí no telão? Vamos começar agora com o Vargas lá na ponta. O timing, o momento, né, Vargas, ele não é acidental. Parece uma grande coincidência, não é, Tosi? E a gente sabe que um dos poderes soberanos do Supremo é de decidir a agenda, né? O que e quando colocar em julgamento em qual momento político. Então, para interpretar porque este caso, e não milhares de outros que estão hoje com o tribunal, entrou em julgamento, a gente precisa olhar para o contexto em que esse debate se encontra. E eu creio que aqui talvez tenham 2 ou 3 informações que podem nos ajudar a entender. Primeiro, evidentemente, essa tensão crescente entre o tribunal e a geopolítica democrática americana, digamos assim, né? Com uma tensão que envolve, inclusive, a posição e a ação de um ministro e um grande empresário norte-americano. Mas existem outros 2 contextos que eu acho que também mereceriam ser considerados aqui. Um deles é que o tribunal parece estar num momento em que ele aprecia andar muito próximo ao próprio executivo. E nesse momento, colocar em julgamento este caso pode ser uma maneira também de compartilhar afinidades e, digamos assim, celebrar essa união entre os 2 poderes em nome de uma determinada causa. E eu creio que há um terceiro motivo, em que o tribunal talvez acredite que vive um momento de muito baixa aceitabilidade e prestígio público. E talvez creia que, ao agir nesse caso, ele teria a capacidade de avançar um conjunto de valores ou direitos que, na sua opinião, seriam recebidos de uma maneira adequada pela sociedade. E ao fazer isso, não é? E isso a gente sabe que é uma posição que vários ministros tendem a subscrever, ele também ajudaria a tolher reações que, em última análise, poderiam se voltar contra o próprio tribunal no futuro próximo. Vamos lá, cavalheiros. Bora lá, Tosi, olha só, acho que nesse ponto aí, seguindo na linha do Daniel, mas sendo até mais incisivo a partir do que saiu na imprensa, a gente não precisa nem especular isso, porque os próprios ministros do STF, que falam pelos cotovelos por meio das suas porta-vozes da imprensa, eles falaram, sempre por meio aí dessas mesmas pessoas, daqueles jornalistas gargantas de aluguel, e deixaram explícito que esse julgamento foi pautado agora, nesse momento, como uma retaliação do Supremo contra os Estados Unidos. Como assim uma retaliação contra os Estados Unidos? Olha, logo depois que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, confirmou no Congresso americano que existem aí grandes possibilidades e sanções para o Alexandre de Moraes, começou a pipocar na imprensa brasileira uma informação curiosa. Ela tinha aí vários propósitos, e eu nem duvido necessariamente que ela seja verdadeira, tá? Mas eu percebi imediatamente que se estava fazendo aí um uso político disso. Que informação que era essa? Era a informação de que as sanções em estudo na Casa Branca contra o Moraes, contra os outros ministros do STF, PGR e até contra agentes da Polícia Federal não eram, na verdade, tanto assim por conta da atuação do Eduardo Bolsonaro, mas sim por conta da atuação das Big Techs, malvadas Big Techs lá nos Estados Unidos, que estariam fazendo um lobby fortíssimo para que o Trump punisse Moraes como uma forma de fazer o ministro recuar. Quem estaria principalmente na vanguarda desse movimento seria aí, naturalmente, o Elon Musk, dono do X, que notoriamente tem uma briga feia em curso com Moraes, tendo até prometido que um dia haveria o Moraes atrás das grades. Eu acredito até que seja verdade que as Big Techs estejam mesmo pressionando o governo americano a sancionar Moraes. Afinal de contas, o ministro cometeu ilegalidades sem fim, não só contra os usuários, mas contra elas mesmas, com a ameaça à liberdade de expressão que o Moraes representa.
Hoje ele é uma ameaça também ao modelo próprio de negócio dessas Big Techs, que vivem da criação de conteúdos por parte de cidadãos comuns, ou seja, elas vivem da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação artística, de tudo aquilo que se é possível criar e colocar nas redes. Mas essa informação aí de que as Big Techs seriam as grandes responsáveis foi claramente usada politicamente pelo STF, pelo governo, pela imprensa militante, governista, para primeiro tentar fazer um downplay, diminuir a influência e importância do próprio Eduardo Bolsonaro, ao mesmo tempo que eles instauravam contraditoriamente o inquérito contra o Eduardo Bolsonaro. Em segundo lugar, eles usaram isso como motivo para o Supremo culpar as redes sociais por tudo de ruim que acontece no Brasil. Então o problema aqui não é o aumento do imposto, o problema não é a segurança pública, não é a corrupção do INSS, o problema são as redes sociais. E terceiro, eles querem mostrar aí, a partir disso, a necessidade urgente de se regulamentar as redes sociais, que seriam uma ameaça à democracia. Então, depois que essas notícias aí surgiram, os próprios ministros do Supremo foram para a imprensa dizer que eles pautaram, sim, esse julgamento para acontecer o quanto antes, com a forma de retalhar contra o governo americano, contra as Big Techs, que são, em sua maioria, empresas americanas. Então, seria claramente uma tentativa de punir empresas por ousarem fazer lobby contra Moraes na Casa Branca. Então a gente não precisa especular, a gente pode ter certeza de que isso aconteceu, o que também é lamentável, porque mostra o tamanho da contaminação política que existe ali dentro do próprio STF. Eles não julgam porque a lei exige, mas eles julgam por conveniências políticas pessoais e de momento. A questão que fica é, isso é democracia? Isso é império da lei? Pois é, olha, antes de ouvir o Marcília e o Scorsin, eu quero despejar mais algumas perguntas aí vocês escolhem para onde atiram, tá bom? Caso prevaleça a interpretação dos ministros Toffoli, Fux e Barroso no rol de postagens que deveriam ser apagadas preventivamente, com variações, estão publicações sobre terrorismo, racismo, tráfico de pessoas, suicídio e automutilação, por exemplo. Mas poderiam entrar também postagens consideradas antidemocráticas, discurso de ódio, golpismo. Parece que é nisso que estaria o ponto sensível do debate, queria saber se vocês concordam. E lembrando que no ano que vem tem eleição. Agora imaginem as plataformas terem de treinar os seus algoritmos e funcionários para detectar publicações consideradas antidemocráticas ou discurso de ódio. Quem que vai regular o debate público? Será que será uma máquina treinada para censurar, treinada para identificar e caçar manifestações ofensivas? Isso parece roteiro de ficção científica, Scorsin. Parece mesmo. É George Orwell na veia, né? É uma inteligência artificial com motivação política mal disfarçada ainda, né? Voltando um pouquinho nessa questão da política, também tem a imprensa tem divulgado, não sei se é uma especulação ou não, mas o jogo é político, não é jurídico, evidentemente falando, né? Está se correndo contra o relógio. O STF corre contra o relógio porque tem que condenar o Bolsonaro, tem que tentar fazer todas as movimentações visando as eleições do ano que vem, né? É bom assim, muito do que move esses ministros é o medo do resultado eleitoral de 2026. Né? Como o Lula até o Lula já falou que vão avacalhar, né, aquilo que já está mais do que avacalhado, que é o Supremo Tribunal Federal, caso o Senado Federal seja mais de direita em 2026. Então estão correndo contra o tempo. Acho que essa é a razão pela qual eles movimentam essas peças ali. Mas é interessante também chamar a atenção, porque o ministro André Mendonça estava com visto, ele poderia perfeitamente não liberar o processo. Né? Por que ele processa? Por que ele libera? Né? Porque o Jorge Bessias, lá, o advogado-geral da União, que continua sendo o homem de levar papelzinho para os outros assinar, entrou no STF pedindo uma liminar, né? E o relator era o ministro Dias Toffoli, que foi o pior de todos os votos, é o do Dias Toffoli, né? Porque existe também essa graduação que a gente pode ver qual é o pior deles, né? O voto do Dias Toffoli funciona assim: se alguém se sente ofendido, levanta a mão que caiu a publicação. Tem que cair a publicação. Então, o risco dele dar uma liminar e daí ficar valendo era muito grande. Então, politicamente, o André Mendonça libera o voto, né? E aí também, politicamente, eles pautam o processo pelas razões que o Deltan falou, e são muito explícitas, né? E aí entra uma questão que eu acho interessante, porque o ponto sensível, né, da discussão, né, o que é antidemocrático, o que é golpismo, né? É óbvio que isso não tem como você está transferindo isso para as plataformas. Né? E tem uma coisa que talvez o STF não esteja nem parando para pensar, assim, e se as plataformas entenderem completamente o oposto? Vão ter que ir para cima dessas plataformas de uma maneira muito mais drástica depois.
E aí entra algo que eu acho que, assim, essa pressa, esse medo, esse desespero, tá? Pode estar levando o STF a justamente cometer os erros que, de alguma maneira, o próprio Estados Unidos quer que ele cometa. Porque, assim, eles estão avançando naquilo que os Estados Unidos estão pedindo assim, olha, vamos parar? Vamos voltar para uma certa normalidade? Não, nós não vamos parar, nós vamos avançar. Então, quanto mais avança, mais justifica. Né? E como hoje em dia a gente não tem mais saída institucional no Brasil, quanto mais motivo eles dão para que algo de fora possa, de fato, não intervir aqui, mas ser aquela pressão suficiente para que algo possa acontecer aqui desde dentro, acaba sendo melhor. Então é aquela coisa assim, quanto mais eles estão plantando, mais eles vão colher, mas não acho que não vai ser exatamente o que eles estão pensando que vão colher. Aquela lógica do aqui quem manda somos nós, né? E apostar nisso. O Marcílio. Marcília, né? Marcília, é isso? Já faltava mais. Eu queria só ponderar essa questão do voto, que alguns de vocês mencionaram, eu acho interessante, o porquê do voto do Mendonça, né? Por que ele anunciou que o voto dele ia ser longo, por que esse voto longo é relevante? É relevante justamente por isso, porque ele é uma única voz ali dissidente nesse sentido. Muito dificilmente outro fará o mesmo voto. Ele vai ser o voto vencido. Na época do Marco Aurélio, a gente falava Marco Aurélio, voto vencido era o apelido que no meio jurídico a gente dava ao Marco Aurélio, porque tudo ele era voto vencido. Agora, o Mendonça está fazendo um pouco essa função muito atrasada, diga-se de passagem, uma função meio Rubinho Barrichello, mas seja como for, nunca é tarde para os que amam, não é? Diz a canção popular. Então, ele está ali exercendo o seu papel, e quando ele diz, não, eu não vou ler um resumo, eu não vou ler a ementa, eu vou ficar aqui 2 dias lendo isso, ele sabe muito bem o papel que isso tem na opinião pública, e eu confesso que acho muito interessante, porque ele está pensando para além da sua biografia ou para além da sua vaidade. Ele está mesmo entendendo que tem uma função didática na leitura do voto dele, seja para os demais ministros, porque vai que alguém ali bata um neurônio com outro e fale, epa, talvez isso aqui até faça um sentido, e peça vistas, ou avalie melhor, ou não vá junto com o bonde dos radicais. E pode ser também que isso ilumine o debate público, que as pessoas passem a falar, pô, se o ministro falou que desconfiar não é ilícito, quem sabe então desconfiar não é ilícito? Porque uma das coisas que me chama a atenção sempre na fala do Barroso, não é a primeira vez que ele fala isso, ele fala muito e fala sempre as mesmas coisas, e as mesmas coisas erradas em geral, mas ele disse, uma das coisas que ele mencionou na abertura da sessão, é que nós precisamos fazer com que a mentira volte a ser errado. E primeiro que, assim, os ministros não estão lá para fazer as coisas serem certas ou erradas, isso é uma questão moral e ética que não compete ao judiciário. Quem faz, se você quer que as coisas sejam erradas ou certas, você vai para a igreja, você vai para ensinar filosofia. Agora, dentro do judiciário, é lícito ou ilícito, não importa se é certo ou errado, e nem sempre o que é lícito e ilícito coincide com a questão moral. Então, parte daí. Então, por exemplo, a mentira é uma delas. Mentir eu acho errado, mas não é ilícito. Ponto. Nunca mentir foi errado. Ah, mas calúnia mas a calúnia não é o elemento essencial a mentira não é o elemento essencial da calúnia, né? A calúnia, o elemento essencial é a intenção, é o dolo. Se não há dolo, não há calúnia. É assim que é tratado o crime contra a honra. Inclusive, crime contra a honra de presidente da República, a jurisprudência chega a dizer, em alguns bons momentos da nossa jurisprudência, que se a pessoa, por exemplo, acreditasse que estava estava dizendo algo sobre um presidente da República, que ela acreditasse ser verdade, mesmo que não fosse, não seria calúnia. Para você ver a importância da pessoa crer naquilo, da certeza interna, do dolo, da intenção. Então, o que se pune ali é a intenção e não a mentira. Quer dizer, a mentira não é crime, a mentira não é ilícito, e nunca foi.
Como é que vai voltar a ser? Então, o Barroso, ele dá uma aula do que não devemos ouvir. E é muito interessante, portanto, que o Mendonça faça isso, faça o contrário disso, escolha esse caminho oposto, e quem sabe isso não apenas ilumine, repito, os ministros, mas, sobretudo, o debate público, a mídia, a imprensa, as universidades, enfim, a gente volte a debater a Constituição, e não a maluquice que criaram no lugar dela no STF. Tosi, eu preciso interromper aqui, porque eu acabei de receber uma notificação muito importante que eu recebi aqui do Supremo Tribunal Federal, determinando aqui a derrubada aqui de algumas afirmações aqui absurdas aqui feitas pelo Marcília, que chamou aí um ministro, ele teve a ousadia de cometer o ato terrorista de chamar um ministro do Supremo Tribunal Federal de Rubinho Barrichello. Isso aí enquadra em várias categorias aqui, eu não sei nem dizer qual do voto do Dias Toffoli, enquadra aqui talvez fake news, depende da interpretação, esse eu elogiei, violência digital, violência digital, mas discurso de ódio, risco sistêmico à democracia. Criticar ministro, Marcília, você tá no sal, cara. Ataque à honra. Mas, quando você vai distinguir o que é um ataque à honra, uma injúria, não é? Depende do interesse público da crítica. E, Marcília, olha, o STF aqui, na notificação que eu recebi, falou aqui que você tá errado, viu? Disseminação de ódio, preconceito até com o Rubinho Barrichello. Sacanagem com o Rubinho Barrichello comparar ele com os ministros do STF. Incitação à violência. Cara, você tá pregando ódio contra ministro. Então, quando você olha essas categorias aqui que o Toffoli estabeleceu na decisão dele, são todas extremamente subjetivas. Vamos prestar atenção no seguinte: com o Supremo que a gente tem hoje, com o Judiciário que a gente tem hoje, o que é terrorismo, o que é golpismo, postagem antidemocrática, discurso de ódio, pode ser qualquer coisa. Exatamente qualquer coisa, mas eu vou além disso. Essas coisas aí serão isso quando for para usar contra a direita ou contra quem o sistema não gosta. Mas nunca vão ser usadas contra a esquerda, nem vão ser aplicadas à esquerda. Eu vou dar 2 exemplos disso. Primeiro, os atos do 8 de janeiro. Eles foram imediatamente chamados de terrorismo pela imprensa, mesmo não sendo terrorismo. E terrorismo é uma das categorias que o Toffoli colocou ali. A imprensa ainda demorou bastante tempo para parar de chamar os réus do 8 de janeiro de terroristas, depois passando para golpistas, o que também não é correto, porque ali não era um golpe de Estado. Segundo exemplo, ontem mesmo, o presidente Lula chamou Eduardo Bolsonaro de terrorista porque ele está lá nos Estados Unidos denunciando violações de direitos humanos do STF, reclamando o que está acontecendo aqui no Brasil. Também incorreto, Lula. Isso é como se fosse novidade, né? Isso não é nem notícia, mas ele está errado. Na verdade, pior do que isso, o que o Lula está fazendo aí é pura desinformação e fake news, porque a lei brasileira não prevê hipótese de crime de terrorismo com base em motivação política. Então não tem como enquadrar o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá em qualquer ideia perto de crime de terrorismo. Essa hipótese foi excluída na lei, aliás, justamente por exigência do PT da esquerda, que temiam que a lei fosse usada para punir manifestantes e invasores do MST. Ou seja, se a própria regulamentação que o Lula e o STF querem estivesse em vigor, Lula seria em tese punido. Mas é claro que na prática nada aconteceria com ele, como já não acontece, porque ele é de esquerda, é do sistema, ele pode tudo, até contar mentira, fake news, desinformação livremente. Senão, do contrário, ele já estaria entrando lá no inquérito das fake news do Alexandre de Moraes nesse exato momento. Então, Vargas, antes de você falar, Vargas, deixa eu só citar aqui, a gente estava falando sobre o voto do ministro André Mendonça, né? E eu anotei um outro trecho. Oi. Uma questão urgente, só entender, qual o ministro que manda essa notificação, o Deltan? Olha, tá aqui, tá meio rasurada a assinatura, mas eu li aqui em caixa alta. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão, Marcelo. E se sentiu agredido aqui, cara. Você tá no sal. Quem souber ler, né, em caixa alta, que leia, que compreenda aí o recado. Mas, assim, a gente está revendo alguns pontos do depoimento, olha só, quase um depoimento, né, do voto do ministro André Mendonça, e chamou a atenção também o trecho que ele disse o seguinte, que você tem um autor americano, se não me engano, vocês saberão melhor, Michael Sandman, que escreveu uma obra sobre a desobediência constitucional. Sandel, né? Isso. Sustentando ser irracional guiar-se por uma Constituição. Agora, se esse professor, se esse jurista for convidado para dar palestra no Brasil, ele será interditado, será proibido. Não, aqui no Brasil você não pode dar esse tipo de palestra, né? Questionar o porquê de existir uma Constituição, isso não pode.
colocou os colegas ali numa saia justa, né? E aí, como é que faz agora? Desconvida um jurista que vai debater se uma Constituição cabe ou não a um país? Complica, né? Vargas. E é curioso que parece que no Brasil costuma predominar uma espécie de voluntarismo, em que eu vou tomar a decisão que, segundo a minha impressão do jogo político, é a melhor, e não me importa muito o que vai acontecer depois de amanhã, e mesmo que as experiências de outros países sinalizam para nós. Porque, ao longo dos últimos anos, a gente tem visto um debate em vários países sobre a regulamentação das mídias sociais. O próprio Deltan apresentou essas tendências e paradigmas no início. E na Europa, a Alemanha em particular e o sistema europeu em geral estabeleceram regimes que também impõem um conjunto de restrições, de responsabilidades sobre os intermediários, sobre as empresas, sobre as informações compartilhadas pelas empresas no ambiente público. E a Índia fez algo parecido. E o que aconteceu lá, alguns anos depois, neste momento em que a gente conversa, é que uma série de consequências, digamos assim, imprevistas, começaram a chamar a atenção e suscitar enormes críticas no ambiente popular. Então, na Alemanha, por exemplo, sob o medo de sofrer uma multa exagerada, as empresas começam a overblock, a naturalmente se precaver, estabelecendo restrições, e um político alemão que questionou política de imigração para o continente europeu foi, por exemplo, bloqueado sob o argumento de que o seu tweet ou a sua informação ameaçava a segurança nacional. Lá na Índia, uma restrição à comunicação livre nas mídias sociais gerou problemas tão mais graves do que está acontecendo na Europa. Então agora grupos minoritários são restringidos de compartilhar suas visões, há uma caça a opiniões que podem ser consideradas uma ameaça ao governo e, portanto, uma tendência dessas organizações se alinharem à ideologia do governo. Então a gente cria um conjunto de consequências extremamente indesejadas que me parecem que ainda estão distantes da reflexão e do debate contemporâneo. É como se a gente tivesse simplesmente gerenciando uma briga entre pessoas ou resolvendo um caso pontual, sem nos dar conta de que o que a gente está fazendo quando mexe nesse sistema é abrindo uma cadeia de consequências que podem ser muito mais gravosas do que aquelas que a gente quer hoje contornar. Aliás, vale a pena destacar que é muito surpreendente para mim porque essa pressa do Supremo em querer ser o protagonista dessa regulação no momento. O fato da gente estar debatendo, o fato do Congresso não ter avançado e o fato do próprio Mendonça ter iniciado essa divergência sinaliza que nós mesmos estamos ainda aprendendo como pensar e como tratar o futuro das mídias sociais e a maneira como a liberdade de expressão vai se realizar dentro dela. Assim, o Vargas falou ali do termo overblock, né, que é sair bloqueando tudo por prevenção, né, por exagero, para evitar represálias, evitar multa, que é natural. E não estamos falando só de hipóteses, né, o Vargas citou mesmo situações fáticas, para usar um termo jurídico aqui, que estão ocorrendo mundo afora, né. Isso, como eu disse, não é mais hipótese, né, nós estamos já antevendo o que poderá acontecer aqui também. Necessariamente vai acontecer, porque você não vai ter critério. Né? Os termos que o Deltan, por exemplo, elencou, se o voto do ministro Dias Toffoli for o vencedor, vai ser um caos. Né? É natural que as plataformas simplesmente, quer saber, censura tudo e a liberdade vira a exceção. Vai ser mais prudente para elas. O que vai gerar um segundo problema, que é o fato de que as pessoas que foram censuradas entrarão na justiça contra essa censura. E o problema vai continuar o mesmo, né, no final das contas. Então, a lógica, o princípio do qual está se partindo, né, de que a censura é necessária e a liberdade de expressão ela é uma exceção, vai trazer muito mais problemas para o próprio judiciário do que da forma como está hoje. Porque o artigo 19 me parece bastante razoável. Quer dizer, você tem ali a liberdade de expressão é o que prevalece, salvo em casos muito específicos e de fácil constatação, como é caso de pedofilia, etc. e tal, é evidente que você consegue tirar aquilo, né? E se a pessoa se sentiu atacada, sei lá, porque era uma obra de arte e tudo mais, ela pode recorrer ao judiciário. Então, o próprio judiciário está plantando um caos para ele mesmo, porque ou inviabiliza completamente o uso das redes sociais,
e não sei se não é isso que eles querem no final das contas, né? Mas hoje em dia, num mundo como hoje, sem rede social, é fazer o Brasil ficar fora do mundo, né? Então, o tamanho do caos é muito pior do que a gente pode imaginar. O tamanho da confusão vai ser mais gigantesco do que a gente já tem hoje. Bom, vale observar que a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet tem a ver com 2 processos que subiram para o STF, né? Um é o de uma professora que processou o Google porque a empresa se recusou a pagar uma comunidade contra ela criada por alunos da antiga rede social Orkut. A queixa da professora ofendida é de que a internet não pode ser uma terra sem lei. O outro caso envolve o processo de uma mulher contra o Facebook que se recusou a pagar um perfil falso criado no nome dela para divulgar conteúdo ofensivo. As 2 empresas argumentaram que não poderiam apagar conteúdo sem decisão judicial sob risco de ferir a liberdade de expressão. Veja o que argumentou o Facebook na ação. Ser obrigação dos provedores de aplicações na internet as tarefas de analisar e excluir conteúdo gerado por terceiros, sem prévia análise pela autoridade judiciária competente, acaba por impor que empresas privadas, como o Facebook Brasil e tantas outras, passem a controlar, censurar e restringir a comunicação de milhares de pessoas, em flagrante contrariedade àquilo estabelecido pela Constituição Federal e pelo Marco Civil da Internet. A defesa do Google alertou o seguinte para não ter apagado a página do Orkut criada por alunos contra uma professora. Não sendo o Google, possuidora de poder jurisdicional do Estado e não havendo qualquer conteúdo manifestamente ilícito no perfil objeto da lide, não se poderia esperar outra atitude sua do que aguardar o posicionamento do Poder Judiciário. Já a professora que processou o Google viu a questão por um outro ângulo. Ela disse o seguinte: admitir as razões do Google seria correr o risco de se fazer da internet uma terra sem lei, onde anonimamente, invocando a liberdade de expressão e o direito de comunicação, praticar-se-á todo tipo de ato e crime sem vigilância, consequência ou punição alguma. Bom, estão aí os casos específicos que suscitaram todo esse debate. E eu pergunto, a legislação atual dá conta de resolver esses conflitos de forma equilibrada? A proteção é suficiente? É insuficiente? Vargas. Bom, me deixa aqui colocar o palco e eu sei que os colegas vão complementar. Mas aqui eu acho que tem 2 pontos para a discussão que merecem ser considerados, Tóssio. O primeiro é o seguinte: qual a dificuldade que eu tenho com o exemplo concreto que se coloca? É que, quando a gente olha para o exemplo, a gente imediatamente pressupõe que os fatos são corretos e que não há controvérsia. Então, uma professora acusou uma outra pessoa de ter criado uma conta em seu nome. Mas, se a gente parte desse contexto para dizer, a partir de agora, imediatamente, o Google deveria retirar aquela conta, a gente está abrindo uma janela para qualquer pessoa questionar contas de outras pessoas e, a partir daí, criar um movimento que pode justamente ser instrumentalizado para derrubar contas de quem não se gosta ou de quem não se deseja. E o grande problema é que a gente transferir essa autoridade de árbitro para uma empresa exercer essa atribuição acaba criando outras controvérsias e problemas que talvez não sejam desejáveis para nós. Porque o ponto de partida, a meu ver, não é o caso de uma pessoa que foi violada e a partir daí precisa, de certo modo, ter o seu direito restabelecido e vamos criar uma transferência de poderes ou fixar uma norma geral. O ponto, para mim, é as exceções são discutidas judicialmente de maneira excepcional. Então, ela, naturalmente, tem todo o direito de entrar com uma ação e haver uma indenização por um dano causado por alguém à sua imagem, à sua honra, de maneira legal. Agora, se a partir daí a gente muda as regras do jogo e passa a estabelecer como premissa que uma acusação de violação de uma terceira parte, por sua vez, já é uma justificativa para uma Google sair derrubando contas, imagina o que vai acontecer na realidade das mídias sociais. Aí sim, nós teremos uma verdadeira guerra de politização das mídias sociais com derrubadas ideológicas de posições, de atitudes, simplesmente por uma visão particular de mundo ou desejo de impor um dano a um terceiro. Um outro elemento que eu acho que é importante considerar nesse raciocínio, extrapolando um pouco sua pergunta, Tosi, é o seguinte: boa parte do debate sobre a regulação das mídias sociais, que acontece em outros países, em particular na Europa, e a gente consome muito disso, não é exatamente sobre a liberdade de expressão. É sobre direito antitruste,
ou sobre regulação de grandes empresas. Porque essas empresas são americanas e são grandes, os europeus têm um preconceito, têm uma dificuldade, que não diz respeito apenas às mídias sociais, mas a grandes trusts, grandes companhias em geral. E já que não há uma maneira mais democrática de promover a competição de mercado, na visão deles, a regulação dessas empresas acaba sendo um atalho para questioná-las, para diminuir o seu poder, para conter a sua envergadura e potencial influência sobre o debate público. Mas me parece que isso não é a melhor maneira de tratar esse tema. Nem lá, muito menos aqui. Então são dois comentários diversos, mas eu creio que irriga aqui o nosso raciocínio. Bom, vamos ouvir o Deltan Dallagnol, que deve ter tido uma conta no Orkut lá antigamente e não criar nenhuma comunidade para falar mal de você no Orkut, Dallagnol. O que é Orkut, Tosi? Acho que eu sou muito novo para falar de Orkut, viu? Diante da comunidade aqui que a gente tá Yorgut, como o pessoal fala, vai tomar um Yorgut. Eu tô brincando, mas ao mesmo tempo que eu brinco aqui, eu fico arrepiado aqui, porque eu tô com medo de fazer companhia de cela pro André Marcília, porque ultimamente quem faz piada, Marcília, vai pra cadeia. Se cuida aí, viu? Eu tava olhando aqui os comentários também, Tosi, os comentários muito bons do pessoal. Leva cigarro para mim. Leva, ou levam pra gente. Bom demais, estava vendo aqui, só para citar comentários da Marisa, obrigado aí por estar reconhecendo aí o programa, bom demais. A Cláudia Rapelo Silva está dizendo que já está pirando com tudo que está acontecendo no Brasil, marcou uma psicóloga, cuidado com piada, Cláudia, cuidado com piada. Paulo Gonçalves também falando proibido piada. É isso aí, gente. Tosi, olha, quando a gente fala dessa questão aí de regulação, por trás desses dois casos que você trouxe, concretos aí, a questão é que existem dois problemas de poder excessivo que são estabelecidos por essa regulação que o Supremo Tribunal Federal, por essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que ela está estabelecendo. Isso gera dois problemas de poder excessivo. Um desses problemas tem por consequência a censura. E outro desses problemas tem por consequência a manipulação ideológica. Eu vou explicar isso aqui. A decisão do STF, ela primeiro coloca muito poder nas mãos das plataformas. E a consequência disso vai ser a censura privada. Por quê? Porque quando ela dá muito poder para as plataformas, que é a obrigação da plataforma tirar conteúdo do usuário que seja ilícito, isso gera um risco para a plataforma, porque se a plataforma não tirar, ela vai ser responsabilizada. A partir disso, a plataforma começa a tirar conteúdo, tirar, e vai tirar via algoritmo. Vai estabelecer, por exemplo, palavras proibidas. Porque quando alguém fala de pedofilia, a pessoa pode falar para combater a pedofilia, mas pode falar para praticar a pedofilia. Então, tudo que tiver a palavra pedofilia, por exemplo, eles vão derrubar. Então, isso gera uma censura indevida. É aquilo que eu falei com aquele estudo que mostrou que, depois do DSA na Europa, 87% a 99% dos conteúdos derrubados eram legítimos. Então, isso gera um problema de censura algorítmica aí dos usuários. É um risco que, como bem chamou o Daniel, um risco de overblocking, de bloqueio excessivo, de remoção de conteúdos legítimos por receio das plataformas de serem responsabilizadas. Até, como eu disse, o relator da ONU para a Liberdade de Expressão criticou sistemas parecidos com aquele que o Supremo quer implantar aqui no Brasil, que foram estabelecidos na Alemanha, na França e até na própria Europa. E aí isso gera uma falta de proteção até para quem fala, porque a pessoa que fala ela pode ter o conteúdo retirado, suprimido, sem o devido processo legal, sem uma intervenção do judiciário. Esse é o primeiro problema, a censura. Agora você tem um segundo problema, que é muito poder para o governo. Peraí, Deltan, mas a gente está falando de rede social que vai ter muito poder. Não, gente, se a rede social tem obrigação, o próximo passo vai ser o governo criar a solução para todos os seus problemas. Vai criar um órgão para fiscalizar. Não se iludam. Ainda que seja um órgão do próprio Poder Executivo do governo federal, sem previsão legal, não precisa, é só eles criarem um braço da AGU ou um braço do Ministério da Justiça. Assim como o Ministério da Justiça tem um órgão de defesa do consumidor, ele pode criar um órgão de defesa do usuário da rede social. E aí eles vão para cima das redes sociais
E isso gera um problema de governança. É muito poder na mão do Estado, porque aí o Estado vai dizer quando que as empresas, as plataformas, estão agindo devidamente ou não na remoção de conteúdo. E aí o governo pode fazer uma manipulação ideológica, pode pressionar a plataforma para derrubar apenas certos tipos de conteúdo e não outros tipos de conteúdo, usando a máquina estatal para isso. E você gera um problema de governança, um problema tremendo de manipulação ideológica, um problema que a gente não tem na Europa, porque lá na Europa, quando teve DSA, o órgão de governança disso tem pessoas indicadas de diferentes países e é altamente plural, mas aqui não, aqui vai ser um órgão de Estado de um governo federal fazendo isso, pressionando as plataformas. Então, esse sistema, nenhum sistema é perfeito. A gente sempre está falando aqui, para invocar o Thomas Sowell, de um trade-off. A gente tem de um lado a liberdade de expressão, do outro lado você tem risco do uso da liberdade de expressão. Da mesma forma que a liberdade das pessoas de sair na rua traz risco. Alguém pode praticar um crime, alguém pode assassinar alguém pode roubar outra pessoa. Mas é uma questão de responsabilização e não de trancar as pessoas em casa, porque se saírem de casa elas podem praticar crime. O que se quer fazer hoje é o equivalente a trancar as pessoas em casa. Querem trancar o discurso das pessoas nas redes sociais pelo risco que isso representa. Olha, eu queria ouvir o Marcílio e o Scorsin rapidamente sobre isso e depois eu queria colocar uma outra questão aí sobre se existe mesmo esse descontrole total. Mas vamos lá, Marcília, contigo primeiro, antes de introduzir outra provocação aí. Opa, o meu som estava desligado. O Deltan estava entrando num ponto da discussão que me interessa, eu acho central, e está por trás dessas duas reclamações aí feitas a plataformas, né? Essa história de internet é uma terra sem lei, puta, isso daí já encheu o saco, aliás, isso daí, né? As pessoas não cansam de ficar repetindo isso à exaustão, sendo que não é verdade. Aliás, é incrível, né? Eles querem combater a mentira com mentira, né? A internet é uma terra com lei, a internet nem é uma terra, né? Eu não me lembro se aqui ou em outro programa da casa, contei que outro dia uma pessoa me procurou falando assim, pô, por que os parlamentares não fazem um projeto para que os crimes contra a honra possam valer na internet também? Quer dizer, olha como as pessoas estão sendo desinformadas. Os crimes contra a honra valem na internet. Aliás, toda a nossa legislação vale na internet. Como é que é uma terra sem lei? É uma terra sem a lei que eles desejam que exista, que é uma lei de controle do discurso e não controle da transparência, inclusive como se perseverou fazer na Europa, e inclusive em muitos aspectos eles próprios já estão voltando atrás. O ponto, me parece, desses dois casos e do que o Deltan estava trazendo, é o seguinte: risco. Para mim esse é um ponto essencial. A gente aqui tem um divisor de águas em quem pensa a respeito de regulação e de liberdade de expressão, que é o risco. Quanto que você assume ou topa correr de risco para viver numa democracia? Então, eu não topo assumir nenhum risco, eu não topo correr risco nenhum e quero viver numa democracia. Você não vai viver numa democracia. Viver numa democracia é arriscado, corre-se risco para isso. Então, não dá. A pessoa que quer viver numa democracia sem risco é aquele mesmo tipo de pessoa que quer ser católico, mas poder casar com duas pessoas, diz que é católico, mas não entende que o Papa condene certas coisas, você entendeu? É mais ou menos assim, ele quer adaptar o mundo ao formato dele. A democracia é justamente um jogo de contrários, e um jogo de contrários é risco o tempo inteiro. O risco, inclusive, da democracia dar errado faz parte. Você pega um avião e você quer chegar no lugar que você vai viajar, você corre o risco de morrer, o avião pode cair, faz parte da vida, faz parte do risco. Né? Eu quero viajar para tal lugar, mas não quero correr risco, então não vai viajar. Então você não vai poder viajar. E é simples assim. Mas as pessoas têm essa ilusão e essa ilusão é alimentada. A única forma da gente tirar todo o risco, todo não, mas boa parte do risco da liberdade de expressão dentro das redes sociais é nós criarmos um ambiente policialesco. Porque a pessoa que não quer correr risco, ela não se conforma com o fato de que você pode ser responsabilizado. Muita gente fala assim, as plataformas precisam ser responsabilizadas. Não é esse o ponto.
Mesmo que as plataformas hoje podem ser responsabilizadas. O ponto que as pessoas se sensibilizam, portanto, não é exatamente esse. O que as pessoas querem é que não exista o risco do ilícito. Elas não querem que o ilícito seja punido ou as pessoas que o cometeram responsabilizadas. Eles querem que o risco do ilícito não exista. E para isso você precisa de polícia nas ruas da internet. Você precisa de polícia nos perfis. Você precisa banir perfis, você precisa fazer censura prévia, você precisa botar meganha ali no dia a dia das redes para censurar e impedir certas pessoas de falarem, você precisa retirar conteúdos polêmicos do ar, você precisa falar para a plataforma ter o que eles chamam de dever de cuidado, que é nada mais do que truculência com tudo aquilo que você entender que é sensível, ou que possa causar algum tipo de problema a alguém, ou que possa ser polêmico, enfim, você precisa neutralizar, você precisa tornar a internet um ambiente higienizado. Essa visão higienista da liberdade de expressão é avessa à democracia. Né? Dentro da Coreia do Norte você tem uma liberdade de expressão higienizada, só o governo fala. Em Cuba você tem uma liberdade de expressão higienizada, só o governo fala. Então o problema é esse, se você não topa isso, você precisa assumir o risco. Então me parece que a gente tem um divisor aqui, muito claro. Pessoas que não topam o risco da democracia, não topam também a liberdade de expressão, não topam também a regulação, e aí, enfim, criam todo um universo teórico conceitual em volta desse seu desejo infantil de viver num mundo sem risco. Pois é, agora fala-se terra sem lei, já os nossos colegas aí já comentaram isso, assim, que não é assim, né? Que os crimes que existem na vida real existem também na internet e dão causa a condenações. Mas o que dizer sobre a organização de uma sociedade para proteger ativamente as crianças e adolescentes no ambiente da internet? Que esse é um argumento que vem com frequência. Há casos de tragédias envolvendo crianças que foram tentar fazer desafios perigosos, como inalar desodorante ou provocar um alto desmaio. Dá para citar ainda abusos relacionados à pedofilia, exposição de imagens íntimas, bullying, incentivo ao suicídio e à automutilação. E aí fica aquela pergunta, será que as plataformas já não agem proativamente para coibir isso? Já não usam inteligência artificial, deep learning, detecção automatizada de imagens para evitar esses crimes? Como sublinhou a organização SaferNet tempos atrás, essas tecnologias são usadas no mundo inteiro para reconhecer imagens de abuso sexual antes delas serem postadas e impedir a sua viralização, para detectar novas palavras-chave, sinais de coordenação e mapear redes e o modus operandi dos abusadores, muitas vezes impedindo que o ato criminoso ocorra. Se isso, né, já ocorre de maneira proativa, a lei vem aí para, parece, perturbar o que se faz hoje, né? Não é uma articulação, mas é falar assim, ó, o que vocês estão fazendo não basta e agora qualquer coisa que escape vocês vão pagar caro. Ou seja, a régua de vocês tem que ir lá embaixo, vão ter que proibir, inclusive conteúdos de desinformação, de fake news e outros crimes inexistentes atualmente. Acho que bom, uma das convicções da Gazeta do Povo é o papel subsidiário do Estado. Né? Então, como o Marcília bem colocou, né? Estar numa democracia é você ter o risco das pessoas serem livres, né? Inclusive para infringirem a lei. Né? Então, o Estado sendo subsidiário e você tendo então uma relação privada, né, da pessoa que tem a conta com a rede social, e a rede social tem os seus mecanismos, que podem ser mais ou menos corretos, ter os seus problemas, mas o fato é que o Estado só deveria entrar no jogo caso isso não estivesse funcionando e não se demonstrasse que isso poderia encontrar meios de se resolver. Um bom exemplo, por exemplo, é com relação às chamadas desinformações e fake news. Porque, por exemplo, o que a rede, o antigo Twitter, o X, criou daquelas notas de comunidade, por exemplo, resolveram praticamente todos os problemas das fake news. A própria comunidade, quando vê alguma coisa, você já vê lá. Por exemplo, uma das melhores coisas, assim, tem várias postagens que o pessoal faz, uns fios, uns vídeos, não sei o quê, que já vê a nota da comunidade. Ó, no final, isso aqui vai pedir para você fazer o jogo do tigrinho, para você não sei o quê.
a própria nota da comunidade já cria um ambiente mais seguro e você não cai tanto nisso daí. Outra coisa que o X fez, contas que são paródia, ele deixa claramente que é conta paródia. Que inclusive resolve um problema que, por exemplo, um dos casos concretos que a gente citou aqui foi de uma professora que criaram um perfil falso, uma falsa identidade. Isso já está na lei, isso é fraude, pode ser um estelionato, várias lojas padecem desse tipo de coisa e é rápido a resolução quando você faz a reclamação para a própria plataforma. Agora, quando as plataformas têm a obrigação de serem corresponsáveis por aquilo que se posta, naturalmente elas não têm condição de fazer uma verificação humana de contexto, de tom, né? Como disse o Deltan, botou bem, apareceu a palavrinha, vai cair, não importa qual é o contexto que ela tá sendo utilizada. Eu mesmo, esses tempos atrás, eu estava assistindo um filme e eu tinha uma cena bonita que eu pausei aquilo ali e eu tirei uma foto e tinha a legenda do filme e eu postei no meu story no Instagram. Eu acho que não deu 30 segundos. O story caiu e veio o anúncio do Instagram, você violou alguma das nossas regras. Eu tomei até um susto, falei, mas o que foi que eu fiz, né? Foi até verificar, eu não sei, literalmente eu não sei, porque é no algoritmo. Aí eles dizem, se você não concorda, você pode contestar. Contestei, nunca recebi resposta, porque muito provavelmente vai parar num limbo dessas automações, que para você conseguir falar com um ser humano para resolver um problema de uma postagem no story de 15 segundos, é natural que eu desisto. Não vou correr atrás disso tudo, né? Uma outra questão, como é que o algoritmo vai lidar com contas de paródia, como por exemplo, não precisamos ter um jornal, por exemplo, tem um perfil que se chama Folha de São Paulo. Teve o humorista que tinha Dilma Bolada. Se a Dilma não gostar, se o jornal não gostar e pedir para a plataforma, o que a plataforma faz com essa sátira, né? Com a paródia? Você derruba. É óbvio que você vai derrubar, né? Então, as plataformas têm os seus meios que podem, obviamente, ser muito aprimorados. É um problema muito sério. Eu acho que a deputada Bia Kicis, inclusive, tem um lado muito escuro, né? Muito negro com relação a tudo isso, que precisa talvez ser visto. Mas, de novo, é aquela dimensão, os riscos de uma democracia e a dimensão subsidiária dessa atuação estatal, né? Então, por exemplo, tem muita coisa com crianças, por exemplo, que assim, pai não está cuidando, né? É um problema dentro da família, quer dizer, nós estamos diante de uma tragédia mais familiar do que provavelmente um problema de ordem social. Talvez o problema esteja em outro lugar que não exatamente nesse, né? Então é claro que a gente pode discutir pontualmente certos temas, né? Certas proteções. As crianças, por exemplo, existe, se você vai assistir um filme, diz lá, né? Proibido para menores de 18 anos de idade. E se o pai deixa? E aí, vamos prender o pai? Né? Porque ele não está deixando? Então, tem várias dessas possibilidades que teriam que ser vistas meio que caso a caso, né? E não de uma maneira completa, botando no mesmo balaio, no qual você bota uma hashtag que, se você falou aquela palavrinha, cai, né? Cai. A gente sabe bem aqui na Gazeta, tem coisas que a gente simplesmente não fala, porque o algoritmo vai derrubar, independente do contexto que você está utilizando, né? A tendência é a gente entrar num mundo muito distópico. Mundo distópico. Marcília, teu comentário. Não é à toa que a gente chama ele de Scorsese. Ele fica postando o filme dos outros na sua rede social e depois ainda não quer o apelido. Mas eu queria só pegar uma informação. Essa do seu exemplo da Folha de São Paulo é bom exemplo, porque, por incrível que pareça, a Folha de São Paulo, à época, entrou com uma ação contra esse site e perdeu. Então, isso mostra como, às vezes, o próprio veículo, né, fica... Imagina só, até hoje eu acho que foi um tiro no pé, né? Enfim, deveria ter... Aliás, deu audiência com isso, né? Deu relevância, mas enfim, isso mostra como a sensibilidade de quem se sente ofendido com algo não pode ser métrica de nada. É por isso que a gente precisa sim de um juiz para mediar os conflitos, e esse juiz não pode ser um robô, porque obviamente o robô, num caso como esse, simplesmente bateria o olho e falaria assim, opa, tem aqui um direito autoral ou um direito marcário, sei lá o que envolvido, pronto, vou tirar. Mas olha, deixa eu fazer um parênteses aqui antes de darmos sequência e irmos para os finalmente aqui das nossas avaliações. Eu quero convidar você que está acompanhando o programa para se tornar assinante da Gazeta do Povo. Junte-se a nós no jornalismo independente e imparcial, uma análise crítica de tudo que acontece no país. E a oportunidade é boa e imperdível.
Assine por apenas R$ 1,90 por mês nos 6 primeiros meses e tem acesso completo ao jornal que mais cresce no país. Acesse gazetadopovo.com.br/oferta, use o QR Code na tela ou o link na descrição. Não perca essa chance de estar sempre bem informado com a Gazeta do Povo. Bom, eu quero ouvir ainda, vocês talvez queiram comentar o que foi falado pelo Marcília, mas eu queria emendar com uma última pergunta, assim. Cabe alguma reação do Congresso a essa ofensiva do STF e a decisão que vem por aí? Ou vocês acham que o Congresso não vai reagir? Vamos lá, Marcília não, Marcília acabou de falar, Marcília fica por último agora, tá, Marcília? Vamos lá, Deltan. Bora. Olha, eu queria começar aqui discordando do Marcília. Eu gosto de discordar. Você aqui, como o Marcília disse aí, o Marco Aurélio, ou talvez o André Mendonça de hoje. E eu queria dizer, Marcília, que você disse que a gente tem que ser julgado por juiz e não por robô. Olha, tem robô que seria melhor do que muito juiz por aí, viu? Especialmente quando você vai para cima. Boa. Aí, ó, a área de discordância, de concordância é imensa. Eu queria entrar nessa última questão que você tinha trazido também, Tosi, sobre a questão da retirada de conteúdos que violam aí direitos das crianças, adolescentes. E já existe uma interpretação, uma visão no próprio judiciário de que as redes sociais elas têm que tirar conteúdos independentemente de notificação. Mas em paralelo a isso, no caso de crianças e adolescentes, mas em paralelo a isso, existem as políticas de comunidade, interessa às próprias redes sociais moderar esse conteúdo e tirarem, elas podem fazer isso. Isso é autorizado pela lei. Não existe uma vedação de que elas façam isso. Pelo contrário, elas fazem pelas suas políticas. Mas, além disso, no tocante a determinados conteúdos, não só aqueles previstos lá expressamente no Marco Civil da Internet, hoje se entende que as plataformas têm que tirar, independentemente de intimação, conteúdos que violam a proteção da infância, da criança e do adolescente, conteúdos racistas, conteúdos terroristas. Então já existe aí uma flexibilização da própria visão do judiciário sobre a lei e o entendimento de que elas têm que tirar, independentemente de ordem judicial, nesses casos. E sim, o Congresso tem que reagir a isso, tem que reagir ao que o STF está fazendo. E as possibilidades de reação do Legislativo, do Congresso Nacional ao STF são inúmeras. A gente tem uma lista aí. Primeiro, impeachment constitucional do ministro do Supremo que comete crime de responsabilidade. O que, a essa altura, poucos ali podem se acabar de não terem abusado do seu poder e cometido crime de responsabilidade. Segundo lugar, CPI de abuso de autoridade. Está lá numa gaveta da Câmara dos Deputados. Já houve uma coleta de assinaturas suficiente para se instalar a CPI de abuso de autoridade. Essa coleta foi liderada pelo deputado Marcel Van Hatten. Já conseguiu as assinaturas, então, só que está na gaveta ali do Hugo Mota, pegando poeira. Em terceiro lugar, a PEC que limita as decisões monocráticas dos ministros do Supremo, que já foi aprovada no Senado e também só falta ser pautada pelo Mota lá no plenário da Câmara. Tem ainda uma outra PEC que dá ao Congresso o poder de suspender decisões do Supremo por até 4 anos, em certas hipóteses, por uma maioria expressiva do Congresso, o que seria um cheque-mate aí nos ministros. Tem a PEC ainda que muda os critérios de escolha dos ministros do STF e o tempo em que eles passam ali. Tem ainda um projeto de lei que cria o crime de responsabilidade para ministros do STF que usurparem a competência dos mais poderes. Tem também um projeto de lei que cria novas condutas passíveis de impeachment, como dar opiniões sobre processos em andamento, o que faria ali ministros como Gilmar Mendes rodarem imediatamente. Agora a questão é, Mota vai usar essas armas? Alcolumbre vai usar essas armas? A pressão da direita vai ser suficiente? Tudo indica que não, porque o Mota já provou ser um presidente da Câmara frouxo, falar enquanto eu posso, que não cumpre a palavra, rabo preso com o Supremo, como Alcolumbre, que empurra as coisas com a barriga, finge que está fazendo alguma coisa, mas que está, na verdade, apertando as mãos do Lula e do Supremo em acordos obscuros, firmados em jantares com as autoridades dos 3 poderes. Eu falei que o Marcília ia ficar por último, mas eu vou dar preferência para você agora, Marcília, porque depois você tem que atender lá o oficial de justiça que está batendo a sua porta às 8h30, e talvez a gente avance alguns minutinhos aqui, não vamos criar embaraços para você, Marcília. Nem tem, como a intimação, vindo de quem veio a intimação, segundo o Deltan, nem tem oficial de justiça, ela vem simplesmente publicada no X. Então eu tenho que olhar aqui, dar uma olhada se eu já fui ou não intimado. Mas olha, eu queria deixar como mensagem
final sobre essa questão, a gente precisa, eu acho que a nossa função de especialistas, professores, jornalistas, advogados, enfim, acho que a nossa função é de desmantelar, por incrível que pareça, a desinformação daqueles que querem desmantelar a desinformação. Esse é a necessidade. Ninguém aqui, que eu não tenho a menor pretensão de convencer, como eu mencionei, alguém que não quer correr risco a correr risco. Eu não posso pegar alguém pelo colo e fazer ele viajar para o lugar, usando a minha comparação, eu não posso fazer isso pela pessoa. Cada um tem de saber de si. Mas a gente não pode permitir que desinformações sejam tomem conta do debate público a ponto das pessoas não entenderem o que está acontecendo verdadeiramente a respeito desses temas no país. Eu acho que a gente está fazendo esse trabalho aqui. Essa história de crianças e adolescentes, não sei o quê, como bem disse o Deltan, isso daí a própria plataforma já retira. A própria plataforma, pela sua política interna, já retira, sem qualquer legislação, e já faz muito tempo, e muitas vezes, por ser feito pelo robô, erra. Tanto que, por exemplo, há um tempo atrás, numa campanha de prevenção ao câncer de mama, retiraram lá uma mulher que estava com um seio parcialmente exposto, e é óbvio que o robô não entendeu. Então, a gente tem que tomar cuidado. Agora, imagina se o robô vai entender se a sua fala é uma crítica antidemocrática ou não. É óbvio que não existe esse robô, né? Infelizmente não existe, porque senão aí sim, Deltan, a gente poderia substituir alguns bons ministros. Aliás, inclusive impactaria até mesmo nos gastos públicos de forma significativa, porque é o que eu sei, robô não viaja, não dá palestra e nem dá entrevista em emissora de TV. Um abraço para vocês. Obrigado, Marcília. Até a próxima. A gente conclui aqui, daqui a pouquinho, vamos ouvir o Vargas ali também sobre esse tema. Parece realmente uma distopia, né? Os robôs, a gente já comentou isso antes, mas a hipótese de os robôs estarem dando as cartas, né? Em época de inteligência artificial como a gente tem agora, há quem diga, inclusive, que olha, vamos botar 11 robôs lá no Supremo também. O problema é só quem que vai fazer a programação desses robôs, né? Se for seguir os conselheiros que o Lula está chamando para vir para o país, que ele confirmou que vem conselheiro da China, daqui a pouco vem um conselheiro talvez da Coreia do Norte, da Cuba, né, de Cuba, e aí como é que vão ser esses robôs, né? Que tipo de informação vai alimentar esses robôs? O ser humano ainda tem que decidir um pouco dos seus rumos, Vargas. Eu sei que isso é uma ironia que você está fazendo, Ottose, mas tem ministros que entendem que o uso disseminado de algoritmos poderia auxiliar muito na tomada de decisões judiciais, para substituir boa parte da sua função e da sua tarefa. Então, não creio que seja exatamente uma distopia, mas algo que alguns ministros têm defendido e que pode chegar por aí. Eu acho que um ponto que vai entrar em cena à medida que esse debate aprofunda entre nós, Tosi, é que boa parte dessa discussão, eu creio que ela parte do pressuposto de que o mercado sozinho, e as empresas em particulares, não podem ser o ambiente com, digamos assim, a última palavra para tomar a decisão sobre o que deve ou não ser comunicado. Mas deixar isso num ambiente mais ou menos estabelecido e casos eventuais serem resolvidos judicialmente. Mas eu creio que talvez tenha aqui uma outra variável que poderia ingressar em algum momento nessa conversa. E é isso que eu tenho visto acontecer em alguns círculos de debate lá nos Estados Unidos, em que o avanço das mídias sociais e a chegada desses instrumentos trazem, como o próprio André mencionou, riscos que precisarão ser administrados. Uma parte desses riscos já tem sido administrados, enfrentados e, em parte, resolvidos pelo próprio mercado. A gente não está todo o tempo dando de frente com posts ou com mensagens que poderiam ser consideradas terroristas, ou pornografia, ou ameaças de alguma natureza a pedofilia ou coisas do gênero. A gente não vê isso. O que significa que já tem um processo de aprendizagem, de aprimoramento, para gerir esses riscos e neutralizá-los no âmbito das empresas. De outro lado, já existem também regras, muitas delas feitas para o âmbito civil, físico, que também regulam e amparam a maneira como a nossa comunicação se dá nas mídias sociais. Agora, talvez um outro quantum de riscos ou de desafios
precisarão também ser assumidos por nós nas nossas comunidades. O que significa que pais, que organizações precisarão também educar as suas crianças, assumir mais responsabilidade no tratamento de como seu filho utiliza, participa ou não de meios sociais, e a sociedade como um todo passar a trazer para si também, cada vez mais, a tarefa de estabelecer balizas, segundo os seus valores, os seus critérios no seu ambiente. Não para negar um certo liberalismo ou papel do mercado, mas para dizer que, em última análise, nós estamos falando de pessoas, de suas vidas, e essas pessoas também devem, como sujeitos autônomos com responsabilidade, participar para decidir o que e como vai ser compartilhado na mídia social e no mundo em que a gente vive. Eu creio que essa é uma tendência e é um aspecto do debate que em algum momento precisará também ser considerado. Curioso para ouvir você, antes de ouvir você, Scorzinha, que muita gente que gritava sem censura antes, lá atrás, hoje, não, se é contra determinado espectro político, está valendo uma regulação mais rígida, ou a censura, ou não assinar com anistia, né? Essas pessoas podem estar renunciando ao que tem de mais valor, que é a sua liberdade. E nesse aspecto é um momento grave, né, do debate no país. E também revela que muitos não vivem em função de princípios e valores, né? Mas contra quem, né? Quem é o objeto é que daí eu decido se é com censura ou sem censura. E assim, essa dimensão do Congresso, né? Como é que o Congresso reage, então é uma coisa que é curiosa, né? Porque o ministro Barroso, o nosso ministro de festas, né? Oficial do STF, ele disse que a ação só está sendo julgada porque o Congresso foi omisso, né? Como se o Congresso tivesse obrigação de agir. Mas é curioso que com a decisão do STF, me parece que o Congresso aí sim será omisso se deixar que a coisa fique do jeito que o STF quer que fique. Então, sonhar eu sei que não custa nada, mas seria muito bonito. Todas as opções que estão na mesa, como o Deltan apresentou, que poderiam ser utilizadas, provavelmente não serão. Mas não seria tão difícil assim, por exemplo, o Congresso fazer um projeto de lei para restaurar o artigo 19 nos termos originais dele e desconsiderando, né, digamos assim, retirando essa decisão do STF. Porque, no fundo, o que a gente está vendo aqui vai ser uma disputa de poder. Né? Quem é que canta de galo por último? Nós já estamos nesse estado de coisas. Né? E a gente tem uma parceria muito clara do Executivo com o Judiciário. Então, assim, ou o Congresso se coloca nisso aí, ou ele vai ser engolido também por isso daí. Né? E aí, talvez quando acordar, talvez seja tarde demais. Cenas do próximo capítulo. Amanhã o Mendonça vai fazer a sua segunda parte do voto, mas antes da gente falar do próximo capítulo, vai lá, Vargas. Pode fazer, digamos assim, as tuas considerações finais. Eu quero ouvir também um pouco o Deltan ali, que aguentou firme com a gente. O Marcília, como disse, teve que atender lá o porteiro, a entrega da pizza, ou o oficial de justiça, mas o fato é que às 8h30 ele precisa sair, a gente respeita o horário, é o combinado. Mas você pode segurar um pouquinho mais aí, Vargas. Fala lá. Não, eu vou só complementar esse raciocínio que foi colocado pelo Deltan e complementado aqui no nosso debate em seguida pelo Scorzinha. Mas eu creio que tem um problema aqui para a iniciativa e ação do Congresso em contrapor uma decisão tomada pelo Supremo sobre a responsabilidade dessas organizações nas mídias sociais. Porque eu vejo no Congresso hoje uma imensa confusão sobre exatamente como esse tema deve ser orquestrado. Propostas que tramitam por lá mostram uma compreensão muito baixa dos próprios congressistas, a meu ver, sobre qual deve ser a tônica dessa discussão e o que deve prevalecer. E no ambiente desses, a tomada de decisão pelo Supremo acaba, de certo modo, acelerando a discussão, e eu espero que o Congresso reaja, assuma para si o protagonismo e a responsabilidade, mas eu, sinceramente, não vejo, nesse momento, uma grande disposição ou até uma compreensão do Congresso sobre o que está em jogo quando a gente debate essa liberdade de expressão na regulação das mídias sociais. O Deltan, aproveita o Deltan, fala aí o que não pode passar batido também, nessa tua última participação, o que não pode passar batido hoje, tem várias coisas aí no noticiário, além do voto do Mendonça. Eu falo assim, Daniel, pelo menos no Congresso existem problemas em relação à regulação da rede social. Na cúpula do Executivo existem problemas
em relação à regulação das redes sociais. Essa é a minha piadinha infame do dia de hoje. O que não pode passar batido? Pessoal, não pode passar batida a condenação do Bretas, do Marcelo Bretas, a pior pena que pode ser aplicada para um juiz, que é o afastamento das suas funções, a sua aposentadoria compulsória. O Bretas, ele lutou contra a corrupção, ele cometeu o crime de devolver dinheiro para a sociedade, cometeu o crime de colocar corrupto atrás das grades, e o sistema reagiu e está punindo ele. Eu olhei cada um dos processos administrativos, o objeto, o conteúdo, do que eles tratavam, e ali não tem nada sólido, nada sólido. É com o que aconteceu com o procurador da Lava Jato do Rio de Janeiro, que foi punido com demissão convertida em suspensão porque ofereceu uma denúncia pública. Só que o assessor cadastrou com sigilo, eles fizeram a divulgação para a imprensa e logo em seguida o juiz levantou o sigilo, porque não tinha razão para sigilo. Mas como eles divulgaram enquanto estava em sigilo, puniram o cara com uma demissão convertida em suspensão. É o que aconteceu com os juízes e desembargadores recentemente da Lava Jato do Paraná. O sistema está reagindo. E Bretas, que deveria receber uma medalha, honras, ele recebe uma punição. E a pior punição que pode ser aplicada a um juiz. Isso é uma infelicidade. Isso mostra como tudo está de cabeça para baixo no Brasil. Os valores estão invertidos. Hoje o policial é o criminoso, o bandido é a vítima. Hoje o cara que combate a corrupção é quem é punido, enquanto o Sérgio Cabral, enquanto os grandes corruptos do Brasil roubam e ficam livres. E se roubar muito, ainda você pode chegar à presidência da República. Olha, gente, muito obrigado por tão rico debate. Obrigado a você, Dallagnol, obrigado ao Vargas, obrigado ao Escorcim, obrigado principalmente a você que esteve com a gente até aqui. Divulgue Última Análise, compartilhe, deixe o seu like e acompanhe sempre a gente de segunda a quinta-feira às 7 da noite e reprise no dia seguinte pela manhã. Obrigado, até o nosso próximo encontro. Tchau.